Ele quer manter a hegemonia do dólar, porém ele quer desvalorizar o dólar. Porque isso dá mais competitividade para a indústria dos Estados Unidos. Então, da maneira que ele está fazendo, ele está conseguindo. Ele vem caindo. Aí tu pensa, o dólar está caindo no mundo todo e o Brasil ainda tem uma taxa de juros brutalmente fora do lugar. Né? Então, isso faz com que o dólar caia, o que é bom. Então, assim, o mundo está passando por um momento de instabilidade e aí entra o que tu falou, que é o Brasil ele tem mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil é o quinto maior país do mundo em território. O Brasil é o único país do mundo que você consegue, no mesmo dia do ano, plantar uma cultura tropical e uma cultura subtropical. No mesmo dia do ano, você planta no Nordeste uma coisa, no Sul outra, e funciona. E então o Brasil ele teria tudo para ser um grande case de sucesso no mundo capitalista, se ele tivesse uma burguesia nacional que pelo menos procurasse desenvolver o mercado interno. Só que isso não existe. Por que isso não existe? Porque quem manda na nossa política é uma burguesia que não quer isso. Eu vou te dar um outro exemplo, só para ilustrar um pouco mais o que eu estou tentando explicar aqui para a galera que está nos assistindo. A crise da Dilma começou política e virou econômica. Tá? Ela meteu o pé pelas mãos, sim, tá? Mas antes mesmo da gente ter os piores impactos da crise econômica, nós já tínhamos uma crise política. E o que era a base dessa crise política? O Brasil vinha crescendo já há algum tempo. E aí começa a acontecer um fenômeno que está acontecendo agora numa escala bem menor, que é, se você melhora o nível de emprego, você melhora o nível de renda. Sim. Então, quando aumenta a renda do trabalho, acontece uma coisa que os economistas chamam de encarecimento do custo unitário do trabalho. Então, aí o que acontece? Mesmo que haja uma maior massa de lucro na economia, né, porque a economia está mais aquecida, a margem de lucro cai. É isso aí. Entende por quê? Porque você tem ali tem que pagar mais salário. Melhores, E o salário, e o lucro, isso a gente sabe desde o Marx, o lucro é salário não pago. É isso aí. Então, a disputa salarial é luta de classes na veia. Por isso ter um exército de reserva é interessante para Exato. você poder Então, o que acontece? Isso aí. A nossa burguesia fez uma opção política de criar uma crise, claro que eu não estou tirando a culpa da Dilma, isso é uma outra discussão. Sim. Mas a burguesia também incentivou isso, por quê? Para aumentar o desemprego. Porque quando você aumenta o desemprego, você baixa salário, então você aumenta a margem e, principalmente, se a economia esfria, todo o capitalista emergente baila. Tu tá entendendo? Se o Brasil começa a crescer 5, 7% durante 10 anos e começa a desenvolver a indústria, em 5, 10 anos, junto com a turma do agro, junto com a turma da Faria Lima lá em Brasília, vai ter um monte de industrial. Que em vez de querer fortalecer um país que exporta tudo, vai querer fortalecer o mercado interno. São políticas antagônicas. Então, o que a nossa burguesia fez? Ela sacrificou a massa do lucro para melhorar a margem e, ao mesmo tempo, sacrificar os capitalistas emergentes, que poderiam ser novos concorrentes deles. Então, como é que nós vamos resolver isso? Na minha interpretação, não tem resolução para isso sem o povo organizado. Então, por isso que a gente tem que fazer essa disputa política e por isso que eu penso que quem está fazendo esse debate nesses termos que eu estou fazendo aqui, e a Carol Sardá está fazendo, o Jones Manuel está fazendo e tantos outros estão fazendo, eu acho que a gente tem que começar a buscar espaços na política para dar um sinal para quem está nos acompanhando de que o nosso grupo cresce. Eu não acredito que nós vamos mudar o Brasil com eleições, não é esse o ponto. O ponto é, se amanhã a Carol Sardá se elege deputada, né, eu torço para que ela seja candidata, eu acredito que ela tem chance, o pessoal que está acompanhando essa nova leva de discussão política, que traz esses termos, vai ter o seguinte recado: nós estamos crescendo, nós estamos avançando, nós estamos efetivamente participando da grande política. Então eu penso que a gente precisa dar esse recado. Sabe? Eu penso que eu torço muito para que Jones se eleja, eu torço muito para Carol se candidatar e se eleger. Esse ano você também está disputando. Eu vou disputar provavelmente lá pelo Rio Grande do Sul, também seria importante que eu conseguisse me eleger. Por quê? Não que nós vamos mudar o mundo, não vamos mudar o Brasil, não vamos fazer a revolução, não é isso. Mas nós vamos dar uma sinalização que vai calar a boca daqueles que dizem assim, vocês não enchem uma Kombi, vocês não mobilizam ninguém, esse discurso não adianta de nada. Não, então a gente tem que começar a demonstrar que não. A gente chega nas pessoas, a gente mobiliza as pessoas, a gente vai fazer a revolução, mas primeiro nós vamos fazer as pessoas sair domingo de casa para votar. Porque, né? Como é que nós vamos fazer revolução se a gente não consegue fazer o camarada sair de casa para votar?
né? Então eu penso, não, a gente precisa fazer isso. Não apenas disputar, mas disputar e vencer. E é muito difícil. Mas é por aí, cara. A gente tem que continuar lutando e tentando. A gente está chegando numa parte aqui, hoje foi uma conversa mais rapidinha, a gente pegou o Humberto aqui indo pro aeroporto e agora a nossa nova casa do Critique favorece isso. A gente está bem pertinho do aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. Fazia tempo, eu tinha saudade de conversar contigo também. Fala um pouco dessa questão no Rio Grande do Sul. A gente viu um estado ali que foi arrebentado por uma questão climática. Tem um governador agora que já mudou de partido, né? Ali, obviamente, está tentando se apoiar. Ele figura agora entre, vamos colocar assim, na cesta dos presidenciáveis, né? Para poder disputar dentro da direita ali quem pode ser quem tem o melhor nome. Mas quando a gente olha para o Estado em si, como que você vê essa retomada econômica e um pouco dessa questão que a gente vê mais no Sul? E eu falo até de boca cheia, porque eu morei em Curitiba há muitos anos da minha vida e eu sei que existe um certo bairrismo no Sul e tudo mais, quando a gente olha essa questão versus Brasil e tudo mais, né? O Brasil foi muito acolhedor com o Rio Grande do Sul nos desastres, mas será que o Rio Grande do Sul, que lições você acha que os gaudérios, os gaúchos aprenderam? Cara, assim, o Eduardo Leite, nosso governador lá, né, como tu disse, quer ser presidente, mas eu acho que ele não vai conseguir ser candidato nessa. E eu acho que provavelmente o destino dele vai ser tentar uma vaga no Senado e ele provavelmente tem grande chance de se eleger ao Senado lá pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul cresceu um pouco, melhorou um pouco a situação econômica do Rio Grande do Sul e eu acredito isso ao investimento federal, porque foi conseguido tirar do arcabouço fiscal o auxílio ao Rio Grande do Sul. Então veio verba para reconstruir o Estado. E quando acontece esse tipo de tragédia, inevitavelmente você tem que reconstruir depois. E isso acaba movimentando a economia. O fato grave de tudo isso é que o Eduardo Leite não investiu na reconstrução do Estado a maior parte do dinheiro repassado pelo Lula. Boa parte ele acabou dando um jeito de destinar para outros fins e não necessariamente reconstruir as cidades. Fez algumas demandas que estavam na agenda e que o Rio Grande do Sul não tinha dinheiro para fazer, porque o Estado do Rio Grande do Sul está impossibilitado de gastar. Aliás, o Rio Grande do Sul ficou ingovernável durante 10 anos em função de perdas, de Lei Candir, de dívidas com a União, daquela péssima negociação que o Antônio Brito fez lá na década de 90, etc. O Rio Grande do Sul, cara, nós temos uma oportunidade nessa eleição. Todo mundo acha que o Rio Grande do Sul é igual Santa Catarina e o Paraná em termos de bolsonarismo. Não é. A metade sul do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito lulista. Assim, muito de esquerda, assim. Porto Alegre, na eleição presidencial passada, o Lula ganhou nos 2 turnos. A diferença foi pequena. Sim, foi mas ele ganhou. Nas capitais normalmente tem um pouco. Ele ganhou. Então, assim, as pesquisas dão conta que a esquerda pode ganhar no Rio Grande do Sul se o PT e o PDT se unirem. E aí que está o grande imbróglio, entendeu? Porque ideologicamente, a Juliana Brizola, que é o nome do PDT, e o Edgar Preto, que é o nome do PT, eles não têm grandes diferenças ideológicas, não, tá? Assim, eu acho que dentro do PDT, o nome da Juliana é um dos mais à esquerda, a gente sabe que o PT é uma esquerda peronomútil, então eles têm uma ideologia que, para mim, não é uma grande diferença na prática política dos dois. Só que... Então a chapa única. Tinha que ser uma chapa única e aí tá a disputa de quem vai ser o cabeça de chapa. A impressão que a gente tem lá no Rio Grande do Sul é que o nome da Juliana é mais forte. Lógico. Por quê? Tem um sobrenome Brizola, que ainda é uma coisa muito forte no Rio Grande do Sul, etc. Só que aí o PT teria que abrir mão de ser cabeça de chapa. E aí, cara, eles estão se matando. Tem um grupo do PT que aceita a Juliana cabeça de chapa. Eu, por exemplo, acho que é a melhor saída, tá? Se o cara do PT fosse muito mais à esquerda que a Juliana, eu não diria isso. Mas como eu acho que ideologicamente a coisa não é muito simbiose, diferente, então tá. E eu quero que a gente vença a eleição. Então tem uma turma do PT, sobretudo do PT da Nacional, que já começa a falar em apoiar a Juliana e indicar o vice. Eu duvido que isso aconteça. Porque o PT regional do Rio Grande do Sul, eu penso que não vai aceitar ser vice da Juliana Brizola. E aí a gente provavelmente vai perder a eleição. Porque se for a Juliana num lado e o Edgar Preto do outro,
É difícil de ganhar Fica a muito eleição. diluído e aí tem que ver Divide. se que alguém tem chance de passar para o segundo turno. Então, assim, eu tô torcendo para que, de maneira pragmática, se unam, porque, assim, o Rio Grande do Sul está muito tempo na mão da direita, o Estado está estagnado, o funcionalismo público está jogado às traças, a educação no Rio Grande do Sul é uma tragédia. O que o Eduardo Leite fez na educação, assim, é uma progressão automática, é uma pressão sobre os professores. Oficialmente não tem progressão automática. Oficialmente não. Mas eles criaram um sistema que funciona mais ou menos assim, Mário. E o teu professor, tu vai entender. O aluno rodou, recuperação. Rodou, recuperação. Rodou de novo, recuperação em março. Ou seja, ele vai recuperar até passar. Aí você, professor, faz o quê? Cara, se eu vou ter que passar lá no final igual, eu vou trabalhar janeiro e fevereiro aqui dando prova pro camarada, eu já vou passar antes ele, entendeu? Entendi. Os professores Não, acabam e fora fazendo que isso. se ele não entendeu a disciplina do ano anterior, ele está em recuperação, como que ele já está tendo a nova matéria, entendeu? sendo que ele não aprendeu? Então, né? na prática, cara, assim, há um São Paulo a gente sabe sucateamento, estão fechando escola, estão fechando turma. Então, assim, tá uma tragédia. A gente precisa, pelo menos, um governo de centro-esquerda no Rio Grande do Sul.